Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui na nossa primeira edição do Plantão Glorioso. Gente, vamos de olho nos rivais, vamos falar de Cruzeiro, adversário de amanhã, e Bahia, adversário de terça-feira. Temos aí informações importantes sobre os nossos adversários. Vamos falar primeiro do Cruzeiro, como o Cruzeiro é uma equipe com duas caras, com duas faces. Uma jogando no Mineirão, outra jogando fora de casa. Isso pode ser bom pra gente, né? E informações de que o Bahia, depois dos seguidos tropeços, vai jogar todas as suas fichas na Copa do Brasil. E é claro, continuar falando sobre o Matheus Martins. E aí, galera, cadê sinais, tal? Sinais. A gente vai trazer sinais aí de que realmente a negociação pode dar certo. Os mesmos sinais do Luiz Henrique quando negociava com o Botafogo. A gente vai falar sobre isso e muito mais depois da vinheta. Quero agradecer demais a vocês, tá? Pessoas que são inscritas, que se tornam membros aqui do canal Gigante Glorioso, que compartilham nos seus grupos de WhatsApp. Você faz parte da família GG. Você faz parte dessa família botafoguense que vê o Botafogo crescer a cada dia que passa e o canal Gigante Glorioso acompanha esse crescimento. Somos quase 108 mil inscritos e eu quero agradecer demais a todos vocês, principalmente que estão ligadinhos nesse momento aqui, tá certo? Não esquece de deixar um like, hein? Esse like ajuda demais a gente, ajuda demais. Vamos falar, além de falar do Botafogo, é claro, dos nossos adversários. Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, tá aí, o Arthur Jorge vai ter que ser um mágico. Ele vai ter que fazer gestão de grupo, gestão de elenco, gestão de minutagem por segundo. Porque o Botafogo tem um jogo importante atrás de jogo importante. Agora, esses próximos dois jogos, o Arthur Jorge deve entrar com o que a gente chama de força máxima. Não que em algum momento ele entre com força mínima ou média, né? Mas talvez nos jogos contra Cruzeiro e Bahia, a rotação seja menor. Ele já vai ter que fazer dois movimentos importantes para essa partida contra o Cruzeiro. Além de não contar com o Júnior Santos, com o Eduardo, ele também não vai contar com o Marlon Freitas e com o Cuiabano. Então são principalmente três movimentos que a gente está mexendo com três jogadores titulares, né? Mas o movimento do Cuiabano é mais tranquilo, que ele tem revezado com o Marçal nas partidas. O Marlon Freitas, ele é titular, mas também é um movimento tranquilo, porque nós temos vários jogadores na posição com qualidade. E o Alan, que é o jogador com mais qualidade nesse meio-campo, estreou na última partida, precisa ganhar ritmo de jogo. O caso que preocupa a gente ainda é lá na frente, né? Ainda é o caso Júnior Santos, que é um jogador que atua em tudo que é lugar do campo, em todos eles atuava com qualidade, e por isso a contratação de um jogador para a ponta esquerda, jogador que também já jogou pela ponta direita, é muito importante nesse momento. Então a Udinese aumentou a pedida em relação à última informação que a gente tinha. Essa informação é do jornalista Wellington Arruda. Agora, eu não sei se aumentou a pedida e aumentou também a fatia, tá? Então eu não tenho ainda informações precisas para vocês dessa última, não sei se é a última, né? Mas hoje seria um dia decisivo para Matheus Martins no Botafogo. As conversas, as reuniões ficaram de acontecer ontem e prosseguem no dia de hoje, mas já há alguns sinais, e aí na verdade é um sinal de que o jogador quer, né? Se você for procurar lá no início da negociação, né, quando o Luiz Henrique começou a seguir o John Textor, seguir a página do Botafogo e tal, o Almada, mesma coisa, né? Tava seguindo o John Textor, tava seguindo páginas do Botafogo. O Matheus Martins também já entrou nessa, né? Você vê ali, ele já começa a seguir alguns jogadores do Botafogo, o caso do Luiz Henrique, o próprio John Textor, dando a entender que as negociações estão acontecendo e que da parte dele quer jogar, da parte dele quer vir para o Botafogo. Agora, esses valores e a fatia é o que precisa ser conversado. São 10 milhões de euros, são 15 milhões de euros, tal. Não interessa. A questão é, quanto que o Botafogo recebe? Quanto de direitos econômicos que o Botafogo recebe? Quanto que a Udinese vai receber? Quem é que vai pagar a parcela de solidariedade ao Fluminense? Então tudo isso está sendo conversado, está sendo negociado e a gente obviamente vai ter aí alguns capítulos finais. Não acho que se decida hoje, infelizmente, porque a gente precisa de um jogador para aquela posição.
Além do Matheus Martins, o Botafogo está negociando com um outro jogador. A informação inicial, né, que nos foi passada há uma semana era que não haveria pressa e tal, mas o Botafogo está de olho numa oportunidade de mercado para trazer um jogador ali para a ponta direita, porque nesse momento tem o Luiz Henrique na direita e o Savarino na esquerda. Então o Botafogo não quer, obviamente, passar por nenhum perrengue, já que tem uma maratona de jogos. Então vai precisar se reforçar, tá certo? E nessa maratona de jogos temos Cruzeiro e Bahia, em sequência, num intervalo aí de 3 dias. Né? Cruzeiro no sábado, Bahia na terça. O Cruzeiro, ele é aquele adversário que dentro de casa ele é voraz. Mas fora de casa ele costuma ter bastante tropeço. Vou pegar aqui os últimos jogos do Cruzeiro fora de casa. Vamos lá, pegar o mês de junho e o mês de julho, que eu acho que é um recorte suficiente. O Cruzeiro perdeu para o São Paulo no Morumbi por 2-0. Muita gente falando assim, o Botafogo empatou 2-2 com o São Paulo no Morumbi. Pois é, você vê adversários diretos perdendo. O Cruzeiro perdeu para o São Paulo por 2-0 no Morumbi. Aí dentro de casa, ganha do Cuiabá. Fora de casa contra o Vasco, empatou em 0-0. Isso que o Vasco não tinha treinador, não tinha nada. E dentro de casa ganhou do Fluminense 2-0. Foi para Fonte Nova contra o Bahia, tomou 4-1. No Mineirão, venceu o Atlético Paranaense por 2-0. Foi ao Maracanã, perdeu para o Flamengo 2-1. Foi no Heriberto Rios jogar com o Criciúma, perdeu para o Criciúma por 1-0. Então a gente vê que é um time que fora de casa a regularidade é perder. E dentro de casa ganha todos os jogos. Ganhou do Corinthians 3-0. Aí tem a exceção. Foi contra o Grêmio. O Grêmio não está jogando no seu estádio. Então, assim, fora de casa, ou o Grêmio dentro de casa. O Cruzeiro está fora de casa mesmo, mas o Grêmio dentro de casa, que não era a casa do Grêmio, o Cruzeiro ganhou do Grêmio por 2-0. Acho que esse jogo foi lá em Caxias, no Estádio Centenário, Cruzeiro vence 2-1 Bragantino em casa, perde de novo, vai viajar, perde para o Palmeiras, 2-0, e aí volta para casa, vence 2-0. O Cruzeiro, aliás, tem o placar que mais gosta, tanto de perder quanto de ganhar. É 2-0, principalmente de ganhar no Mineirão. Uma sequência de 2-0 aí do Cruzeiro. O último jogo foi contra o Juventude. E aí o Cruzeiro tem esse jogo contra o Botafogo. Mas por que essa diferença tão grande nos resultados do Cruzeiro no Mineirão e fora de casa? O Cruzeiro muda a sua postura. Quando joga no Mineirão, o Cruzeiro realmente é um time que parte para cima. É um time que não perde tempo para atacar o seu adversário. Fora de casa, o Cruzeiro é um time que espera muito o contra-ataque, que recua muito as suas linhas. Que continue assim, vencendo no Mineirão e perdendo, jogando fora de casa. Assim, pode perder a vontade para o Botafogo amanhã, às 21h30. E o Botafogo é o time que dentro de casa só perdeu um jogo. O Botafogo perdeu para o Bahia, já faz muito tempo, dentro do Newton Santos, e depois sequência de vitórias. Teve um empate contra o Atlético Paranaense, mas emenda uma sequência de vitórias jogando dentro de casa. E fora de casa também o Botafogo tem conquistado pontos importantes e vitórias importantes. Então a gente fica na esperança de que o Botafogo realmente possa conseguir uma boa vitória no sábado, já pensando também depois do jogo contra o Bahia. O jornalista, eu procurei contato, inclusive, com uma pessoa muito querida, que trabalhou no Botafogo e hoje está lá no Bahia. Procurei contato sobre essa informação do jornalista Vene Casagrande, porque o Vene Casagrande falou que o Bahia, ele, depois de algumas derrotas seguidas, jogando no Campeonato Brasileiro, ele vai priorizar a Copa do Brasil. Ou seja, Bahia tem jogo agora também no fim de semana e, se isso for realmente verdade, deve poupar alguns jogadores. Essa informação, como eu falei, é do jornalista Vene Casagrande, dizendo que o Bahia escolheu priorizar a Copa do Brasil. Verdade ou sondagem, ou chute, não sei, o Bahia está em queda no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Bahia precisa fazer um bom Brasileirão para garantir um retorno à Libertadores, que seria fantástico. O Bahia não disputa uma Libertadores desde os anos 80. Então seria incrível, seria fantástico para o Bahia retornar
ao principal torneio da América. E tem investimento para isso. Uma Copa do Brasil, você priorizar a Copa do Brasil nesse momento, eu também acho justo, né? São 2 confrontos eliminatórios. Se for eliminado, você perde ali 3 rodadas e vai recuperando ao longo do campeonato. Se você está eliminado, você só tem mesmo o Campeonato Brasileiro. O Bahia só joga a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Não se classificou para a Sul-Americana, né? Então, o Botafogo vai ter que dosar muito bem isso, porque o Botafogo não vai poupar contra o Cruzeiro. Vai fazer a rotação natural, que é o caso do Cuiabano, do Marlon Freitas. Não sei se o Tiquinho Soares pode também entrar nessa rotação com a entrada do Igor Jesus. Enfim, vamos ver o que o Arthur Jorge vai fazer, mas eu tenho certeza que o Botafogo tem condições, mesmo com o elenco que tem, para dosar bem aí nesses confrontos contra o Bahia e Campeonato Brasileiro. Por que eu estou falando isso? Porque você tem 2 jogos grandes no Newton Santos, Cruzeiro e Bahia. Depois o Botafogo vai poder fazer essa rotação de uma forma mais inteligente. Você tem confrontos contra Atlético Goianiense e Juventude. É muito difícil jogar com Juventude em Caxias do Sul. Mas o Juventude já também não tem o Roger Machado como treinador. É uma outra filosofia. Não é mais aquele time agressivo que era como o Roger Machado. O Juventude sentiu a saída do Roger. O Juventude não venceu mais depois que o Roger saiu, né? E o Atlético Goianiense, ele é o último colocado do Campeonato Brasileiro. Então você vai poder, por exemplo, poupar um Damian, bota o Matheus Ponte. Você pode... Eu queria muito ter acesso aos treinos, né? Pelo menos uma parte deles. A gente sempre teve acesso aos treinamentos e tal, mas enfim, sendo campeão, pode me proibir até de entrar no estádio, não tem problema, né? Mas os jornalistas não têm mais acesso aos treinamentos, nenhuma partezinha deles. Eu queria ver alguns jogadores que se destacaram tanto no início da temporada e agora sumiram, né? Eu gostaria de saber por que o Hugo não é testado como ponta. Ah, mas o Hugo é muito ruim como lateral. Como lateral, mas lá na frente o Hugo foi responsável durante boa parte da temporada por mais de 8 assistências para gol. E na Libertadores. Fez gol na Libertadores. Assim, é um jogador extremamente ofensivo. Poderia ser uma válvula de escape no momento em que a gente está precisando de jogadores para atuar ali pela ponta esquerda, enquanto não contrata, enquanto não chega o Almada. Esses jogos contra a Juventude, contra a Goianiense, acho que poderia ser partidas para você colocar o Hugo por ali, já que o Diego Hernandes não vinga jogando por ali, né? Enfim, Carlos Alberto, vamos dar uma oportunidade para o Carlos Alberto? Tá ruim? Bota o Luiz Henrique, né? Mas vamos dar uma oportunidade. Igor Jesus jogando, Oscar Romero, dá uma mexida mais contundente para você realmente poupar, porque as próximas partidas serão nada mais nada menos pela Libertadores da América contra o Palmeiras. Eu fico por aqui. Beijo grande no seu coração, saudações alvinegras, fui!